espantosamente, esse conteúdo que parece tão comum a nós e a nossa conversa, ele não é muito comum por aí. Hoje de manhã nós estávamos partindo da constatação de que todas as pessoas reagem ao que nós estamos falando com as mesmas palavras. Parece que elas estão dubladas, não é? É aquele negócio de perguntar, tá, isso não fica muito solto? Aí o outro pergunta, mas assim não vai funcionar. Mas qual é o produto? Mas qual é o resultado? Hein? Não tem que otimizar. Então, mas é engraçado porque... que... Corporate bingo, né? As palavras, se falar as palavras certas é bingo. Eu sei. Falar na hora a palavra certa. O chefe, os caras, reunião os caras fazem isso, né? O chefe vai fazer o discurso para equipe de alinhamento, reunião de alinhamento. Reunião de alinhamento, o cara vai fazer o discurso, os caras, mas dá para aguentar aquele porre, faz o corporate bingo, né? Aí ele vai falar lá, ó. Desenha o gatinho primeiro aqui do lado, depois vai falar benchmark, ó. Agora vai benchmark, vai dar bingo, vai dar bingo. O cara vai marcando, aí bingo! Legal o cara fazer uma pinguina no meio da reunião. Benchmark, empowerment, né? Como é que chama? Então, o que a gente estava falando de manhã era isso, que é surpreendente que as pessoas com o mínimo de inteligência não tenham percebido que só pode ter um programa, porque se as pessoas distintas em lugares diferentes, na escola, na empresa, na igreja, levantam as mesmas objeções, algum problema há, né? Quer dizer, tem que ter alguma coisa que foi inoculada nessas pessoas. Está tudo muito bem combinadinho. Está tudo muito bem combinado. O pai quer se encontrar de noite para combinar. Aí vamos perguntar assim, nós vamos dizer assim. É impressionante. Não é fácil ter esse grau de combinação. Não é. Né? Então não existe esse grau de combinação. Então, se não existe, é sinal de que esses sistemas estão programados para responder assim. E esse é um problema, né? Porque, inclusive, em termos de mercado, o mercado de quem trabalha com rede, pensando mesmo em fins lucrativos, né, ficou restrito demais, porque a galera que tenta contemporizar as respostas para essas perguntas, tipo assim, a saudável, de rede, essa galera não está trabalhando com rede. Então nós temos um problema. É que 80 ou 90% do pessoal que trabalha com rede é contratado não está trabalhando com rede. Eu acho que isso é um problema, vocês não acham, não? Não. Não? Tá problema para quem? Não, o problema é para a humanidade. Por quê? Ah, bom, mas aí a lista é grande, né? Sim, mas esse... Cresceu, né? De uma hora agora está aparecendo uma coisinha. Não, porque eu acho que essa coisa de falar assim, as pessoas que trabalham com rede, né? Não dá para botar todo mundo que se auto-intitula isso começa no assim. mesmo saco, né? Então eu não sei se tem muita gente trabalhando de fato com rede. Né? Mas falando que está trabalhando bem. Sim, como é a inovação, como é outras coisas que os caras vão se auto-atribuindo aí, né? E aí eu sou otimista no estágio, eu acho que é uma coisa que ainda está embrionária, né? A percepção mais densa, né, do que é rede, né? Será que mas é crescente. Mas será que está embrionária e é crescente? Ou será que isso vai ser sempre assim? E só nas outras bolhas que a gente vai dar a vida que essa coisa vai estar acontecendo? Eu acho que não cabe. Eu tenho uma dúvida. Não cabe nesses espaços. É uma reação trabalhar com rede, sistemática, né? É antagônico. Eu não sei. Como é que você vai trabalhar com rede, do jeito que conceitualmente é rede, nesses espaços que não comportam rede? Eu tenho uma tese. Só resta trabalhar com o pseudo-rede. Eu acho. Tomar uma cafeína. Eu acho o seguinte. Tem que botar água ali. A coisa do Baran, quando a gente vai falar, palestra, vai conversar sobre ela ou tal, a gente olha do jeito que foi desenhado, né? Centralizado, descentralizado e distribuído. Sim. Certo? Agora, isso, de uma certa forma, induz a gente a pensar que o estado original das conexões é centralizado e a gente vai adicionando conexões. Mas não é. Então, mas não é. Não é, não. Na verdade, o Baran é o contrário, né? O estado natural é o distribuído. Né?
Não, e a hierarquia não é o centralizado, é o Não, descentralizado. perfeito, perfeito. Mas o que na verdade acontece, né? Tira todas as organizações humanas, tem o distribuído, certo? Aí quando a gente vai organizar, a gente vai cortando conexões, tá certo? Até chegar eventualmente no limite do centralizado. Que não chega nunca. Que não chega nunca, né? Essa coisa de não chega nunca, por exemplo, os caras me perguntam assim em palestra e tal, falam assim, mas dá um exemplo de uma organização que seja 100% distribuída. Eu falo, tirando a vida, não tem nenhum. É o cérebro. É só vida, né? Agora, se é verdade isso que é a vida, não tem como o cara se excluir da vida. Senão ele morre. Mas que bom isso daqui. Então essa coisa de fazer ou não fazer rede é um falso problema. Porque a rede já existe. A rede já existe. A rede existe. Né? O único jeito de matar a rede é matar a vida. Até porque não existiria as pessoas sem a rede. Agora os caras criam um pouco cortando essas conexões e criam essa ilusão, né, de um ambiente menos conectado, seja empresarial, institucional, o que quer que seja, né, e ficam tentando controlar a vida. Só que a vida flui. A vida quer viver e A vai vida quer andando. viver e vai andando. Duas vidas então. É ilusório, mas como surgiu a internet, que possibilita bater na cara que existe a vida, né, porque não é um ambiente controlado, isso inunda. E aí tem provocado, eu percebo assim, uma angústia enorme nos gestores, entre aspas, né, se é que existe isso, nos administradores em geral, que estão sendo inundados pela vida dentro das suas próprias corporações, porque quanto cara, os caras de talento estão vazando, seja qual for a oferta, o que fica é o medíocre, que abre mão, que vende a própria vida. Agora o medíocre não dá condição de sustentação. A gente que sofre nisso há bastante tempo, né, eu vejo ao longo dos anos que eu fui melhorando a minha condição social, porque antes eu era pária, fui ameaçado de morte, né? Meus amigos me chamavam de louco, né, quando eu falava esse tipo de coisa. Hoje em dia eu já sou visionário, o cara que tem umas ideias interessantes, o cara que é melhor escutar, entendeu? Tudo que é conhecido e estava dominado, né, não dá mais conta. Aí o cara se torna o público-alvo, na minha opinião, da rede e da internet, que é a ferramenta do emergente. Então, o cara que está bem, né, o cara que está rico, a corporação, o governo, o cara que está tranquilão, esse cara não quer inovar, não precisa. Isso não é a história da humanidade. Quem é que precisa chacoalhar as bandeiras? O cara que está tomando cacete, o cara que está excluído de alguma forma, que não está tendo acesso de algum jeito, esse cara se chacoalha. Então, a percepção que essa turma que está no comando e controle tem, né, ela não é a percepção do todo que acontece. Só que antes havia um pacto, né, entre comandante e comandado que aceitava um pouco isso, porque não tinha muita opção, né? Agora tem opção. Aí o cara fala, opa, peraí, minha vida é valiosa, eu posso fazer um cacetão de coisa, eu não preciso ficar aqui. Eu tenho os instrumentos, tenho as ferramentas, tenho as conexões à minha disposição. Não dependo mais só desse ambiente. Quem não sabe aqui, sei lá, dos últimos 3 ou 4 meses, eu tenho certeza aqui que todo mundo tem um exemplo de um executivo ou executiva talentoso, talentosa, que saiu de uma corporação. Não, mas aí o que surgiu com força? Os programas de retenção de talentos. Que é reter a vida, né? Que é reter, exatamente, porque ele não consegue controlar e as pessoas estão saindo. Aí fala, bom, como é que eu consigo instituir mais docinhos para pôr na boca do cara para que ele permaneça na empresa? Aí contrata os consultores. Aí contrata a consultoria. Mas quando ele está nessa situação, é que nem fazer operação espiritual, né? O cara foi no médico, no médico Nada deu, você não deu. Aí vai lá na homeopatia, não sei o que, não deu. Fudeu, aí só sobrou o médico espiritual, aí o cara vai. Eu acho que não estamos nessa categoria, nós aqui, de médico espiritual.
Antes de chegar na gente, Eles passaram por o vários. cara vai passar em tudo quanto é coisa cartesiana para reter talento, para tentar frear a vida. É verdade. Aí uma hora ele vai falar assim, a vida não dá para frear. Ah é? Então Chama. chama aqueles caras lá que sabem lidar. Chama os loucos. Chama os loucos. A hierarquia é espiritual, ela não é material. Entendeu? Ela é espiritual. Poxa. E ela é espiritual e é ruim. Por ser espiritual. Me fudi. Eu procuro pensar nessa coisa, o cara falou outro dia, você pode pensar com rancor ou com amor. Eu procuro pensar com amor. A turma que está executando essa poda de conexão nas corporações não é consciente disso que a gente acabou de dizer. Ele acha que tá Agora, fazendo tem bem. gente que é Ele consciente. Ele acha que tá fazendo Ele acha que está fazendo certo. Tem gente que é desenvolvedor do código. Tem gente que Eu conheço. É muito claro que ele teria que compreender tudo isso para saber o que cortar, como cortar, quando cortar. Exatamente. Ele teria que ter essa compreensão toda. Exato. Não tem, Não é tem. aleatório. Ele só reproduz algo que ele foi Impossível programado. de fazer. Nesse nível é impossível de fazer. Tem que ter essa coerência interna, toda essa coisa que não. Isso Como é que o cara vai máquina fazer que pensando começou a gerar, Não racionalmente? tem como. Eu acho que não tem caminho de transição do empresa hierárquica. Isso também acho. Não tem. Não existe. Não tem assim, se você quiser pegar a estrutura hierárquica como um todo e transformar numa Então, estrutura do ponto de vista das empresas. Mas abrir bolha lá dentro tem. A transição, no fundo, acaba sendo as pessoas que estavam organizadas Mas você entende do ponto de vista do Estruturas e- cara da empresa? Isso é O cara da justamente o que empresa é uma ele pessoa. não queria fazer. Mas o cara da empresa é uma pessoa também. Ele vai forçosamente, se continuar vivo, né? Você não tem essa alternativa, também agora inventaram esse negócio que a turma morre. Né? Então, se o cara pode morrer, mas se continuar vivo, forçosamente ele vai se integrar à vida. Entendeu? Sim, Tem. isso é. Não dá Então, para descartar ele- outras possibilidades. ele não é de aquele ação, cara, de né? tentativa de sobrevivência. Aquela pessoa que está na Sim, empresa, Mas, a gente não mas sabe. é só uma tentativa de Sim, sobrevivência não do tem. tempo. e ela Tentar, não é aquele cara, ele é aquele cara na empresa. Aquele mesmo Isso. cara, quando você encontra com Ele é outro cara. de noite, ele é outro cara. Ele é um cara, ele é um ser vivo. Então, ele é um ser humano, é uma pessoa. É outra pessoa. Na verdade, Totalmente incongruente. é o código, gente. É o código, a empresa é o código, é como se fosse o código. É o código que é o problema. Claro que você não pode consertar aquele código, entendeu? Emendar aquele código. Não, mas você, quer dizer, é o código, mas as pessoas não são aquele código. Sim. Né? Então o problema é o código. É que o código sai das relações. O código Aquele ele está tipo de condicionando um conjunto de relações. O código só diz o Se seguinte: você muda as relações, por esse você caminho mudar o pode, código. por esse caminho não pode. Por aqui pode entrar, por aqui pode sair, por aqui não pode fazer isso, por aqui pode. O código é isso. O código é um código de seleção de caminhos. Né? Então é um artifício para você gerar escassez de caminhos. Esse é o código. E quando você gera escassez, tem vários loopings dentro do código, né? Quer dizer, você deixa o fluxo fica circulando no outro. Você escapa de um e tem outro lá E outro ali na dentro, frente, né? ali na frente para tentar corrigir o que É que esse algoritmo é sofisticado. Sofisticadíssimo. Cara. É sofisticado. Isso aí não é troço que foi feito assim, não. Isso aí tem Dá para se imaginar centenas de anos. se Né? isso Não, tem 6 caminhar- milênios. Eu me lembro de ver esses filmes de ficção científica, Star Wars mesmo, né? Eu via os caras naquelas grutinhas, né? E robô, holografia, eu falava, pô, mas na época que eu vi de moleque, Não faz sentido. pô, não faz sentido essa merda. Faz mais sentido do que Faz mais o sentido. ambiente metálico e etc. Do cara na banheira de hidromassagem com televisão, né? Mas faz sentido. Faz sentido o cara num ambiente rústico e básico e suficiente E levou a internet junto. e levou a internet junto. Se você abolir todos os meios broadcast, termina a ilusão do mundo único em termos sociais. Desde que você mantenha os meios B2B. A internet, o telefone, esse você mantém. O resto você pode limar tudo. Lima tudo. Cinema, televisão, rádio, pode limar. No momento em que você fizer isso, não existe mais um mundo. Porque o que você vai saber que acontece no mundo? É aquelas coisas que acontecem na sua rede de relações. Você vive, do né? mundo que você vive. Então você vai ter muitos mundos e muitos intermundos.
Você vê, nos Estados Unidos não tem um jornal nacional. É diferente de um país que tem. Lá não tem um jornal nacional. Não tem um banco nacional. Não tem também. Que diz muita coisa sobre o povo. Não tem. Então, você tem uma diversidade de apreensões da realidade para o bem e para o mal, vamos chamar assim, muito grande. O que acontece é que essa questão de geração Y, que os caras não se adaptam dentro das empresas, que os caras sempre querem crescer muito rápido, não querem obedecer a chefia, que é um grande problema. Por que não preenche a vaga? Porque eles querem caras que, vamos dizer, que sigam os cânones da empresa. Siga o programa. Siga o programa. Você tem o quadradinho, tem a tua descrição de cargo, que é essa daqui, que você tem que fazer isso. Aqui dentro você não pode falar no Facebook, aqui você não pode conectar com ninguém, você só acessa o sistema da empresa. O cara não quer mais emprego. O cara que já viveu alguns anos conectados e trabalhando de outra forma, esse cara não se adapta. O cara é doido para ir embora. Qualquer coisa que oferecer alguma outra oportunidade dele ser ele, o cara não fica. Eu acho que isso é outro sinal de que a vida se sobrepõe à realidade que eles querem criar artificialmente dentro da E quando você fala vida, é interessante. É a vida da convivência social. Não é a vida biológica. Não. É a vida da convivência. É isso que nós chamamos de das flux. relações. Flux é isso. Flux é o fluxo interativo da convivência social. Ele é vivo, mas ele é vivo num sentido um pouco diferente do vivo, da planta viva. Embora ambos tenham a mesma... A vida é aquela coisa que você vê um ambiente, um monte de gente conversando, então você fala aquilo tá cheio de vida. Tá cheio de vida. Eu sinto no olho dos caras, né, que os caras não queriam estar ali onde estão. Essas conversas que eu tenho tido, não é? Em várias empresas, tem indicado isso. Eles estão assim, você fala, eles fazem assim com a cabeça, mas aí eles se pegam fazendo assim. Aí eles param um pouco de fazer assim. Olha o chefe tá ele tá doido para concordar e dizer, puta, isso aqui é uma Como é que a gente toca isso aí, né, Augusto? Você fala assim, como é que a gente toca isso aí, Augusto? Luiz, mas você pega o processo de seleção, de contratação dessa turma. Como é que faz? Vê o contrassenso. Chamada nos jornais, nas redes agora, não sei o que e tal, para o processo de seleção, tá certo? Legal. Aí pré-requisito, primeiro pré-requisito, né? Fez tais e tais cursos de tais e tais faculdades, tá certo? Aí os caras vão para lá. experiência profissional. Então, nesse momento você já nivela, né? Todo mundo que passou nessa portinha é igual, tá certo? Porque o critério é igual para todo mundo que passou na portinha. Tem a chance. Tá certo? Aí faz uma prova e corta numa nota. Porque não dá para entrevistar todo mundo. Né? Aí quando faz isso, todo mundo que passou nessa portinha é igual. Tá certo? Aí vai para uma dinâmica. Tá certo? Na dinâmica tem um critério. Todo mundo que passou na portinha é igual. E assim vai indo até ficar uma quantidade administrável. Meia dúzia. Para falar. A entrevista pessoal. Foi entrevista pessoal. Na entrevista pessoal, quem estiver entrevistando, seja diretor, vice-presidente, gerente, não importa. Bom, Red Hunter. Entrevista os 6, tá certo? Isso que normalmente é mais do que um gerente, mais do que um diretor que entrevista. Depois que entrevistou os 6, se reúne e fala: o que você achou? Porra, aquele cara é diferente, hein? Aquele cara é diferente. Pô, você viu o que ele fez na vida dele? Ele deu a volta ao mundo a pé, né? Lambeu não sei o que, balinha, sei lá o que o cara fez. Né? O cara tem uma experiência pessoal, aí diferenciou daqueles filtros todos que estavam ali, criou um diferencial. Vou contratar o cara, contrata. Primeiro dia do cara, olha, agora é o seguinte, você vai ter que padronizar. Dá um monte de manual, você tem que ler. Agora é o seguinte, essa mania mania sua de fazer coisa diferente, né? É o que a gente Que foi quer. por isso Só que a não gente pode te fazer contratou, acabou. Acabou. Errou, né? Na seleção. Aqui você vai ser igualzinho todos. Aí põe o cara lá e depois convoca o cara para uma reunião dizendo: olha, turma, vocês têm que ser mais empreendedor. Essa coisa da transição em rede, para mim não ser possível, é porque só é possível a hora que o cara, em vez de conversar sobre o puff colorido,
resolver querer conversar sobre a distribuição da grana. Tá certo? Porque é fácil distribuir processo para reduzir custo. É fácil distribuir atuação para ganhar mercado. É fácil distribuir para ganhar inteligência competitiva. Tudo isso aí é óbvio. É óbvio. O cara reduz o custo, aumenta a capacidade de processamento e aumenta as conexões. É óbvio. Agora, e a grana? Ah, não, essa tá boa. Essa aí tá boa. Por que a empresa não vai fazer? Porque se fosse realmente querer ir para o processo distribuído, teria que começar a conversar sobre a distribuição da grana num outro patamar. E que não é um patamar hierárquico. Agora, tira a hierarquia da distribuição e como é que faz? Entendeu? Tira lá, porque a hierarquia, nesse ponto, ela é útil. Porque ela é muito simples. Quem está em cima ganha mais do que quem está embaixo. Quem está na mesma faixa ganha igual um do outro. Acabou. Criou uma regra. Põe outra no lugar. Tem uma coisa que vem já dessa dinâmica, né, que não tem essa índole patrimonialista. A índole já é fluida. Eu não acho que é patrimonialismo mesmo. Mas é o patrimonialismo que gera a trava. É só uma questão de uso de ferramenta, cara. Porque a intenção é óbvio. Eu não sei se é só isso não, Oswaldo. Ah, é. Mas tem coisa. Eu não sei se Nesse é só caso isso. em particular. Não, eu nem estou pensando, não conheço não vamos ninguém. pensar Essa- nisso, cara. Se a gente pegar um atendimento dessa galera que quer montar startup, etc, etc. Ah, bom, aí é outra coisa. Não é muito Aí já outra vem coisa. o programa. Não, mas todos viemos no programa, essa é a questão. Mas é o cara também que não quer fazer o programa trainee ali. Não quer. E ele quer Não empreender. Não quer. Porque empreender tem umas coisas legais. Isso. Só que também embarcados tem umas coisas não legais. Sim. Que eles não conseguem resolver. Isso. E aí vira um mal necessário para ele fazer aquilo. Exatamente. Ele não vê, mas sabe ele fazer tem a daquele intenção jeito. de ser fuleiro, trabalhar, mas não, ele quer ser viver, Isso, ele concordo, quer viver. concordo. Ele acha que vai sabe trabalhar fazer no daquele escritório num puff azul. Concordo. Mas ele vai estar num imbróglio tão grande de outras burocracias que Exato. ele não vai conseguir nem usar o puff. É isso aí. Você entende? Entendo. Então, na intenção em si, eu não consigo acreditar que jovens hoje de 20, 24 anos têm a atenção que a gente tinha 30 anos atrás, cara. Não consigo conceber. A intenção é viver legal. Eu acho. E as ferramentas que estão inadequadas. Sim, é isso Porque aí. umas nem estão é isso. prontas. A boa notícia é que eu acho que se as grandes corporações que conseguem deformar tanto o campo legal, negócio, para sobreviver, não conseguem, quanto mais um pequeno monstrinho. O pequeno monstrinho vai ter a chance dele sobreviver pequeníssima. O que as pessoas sabem de startup sim. é tipo o Neymar. Tem o Neymar aqui, o Neymar. Então, a chance de sobreviver num mundo em rede é um mundo que tem que ser baseado, cara, em colaboração e em coisas mais abertas. Senão, não tem eficiência. Escuta bem, não há eficiência. Se você não produz aberto 4 pessoas, não há eficiência. Sim. Basicamente isso. Você vai produzir pior do que se você produzisse hierarquicamente. Então, claro, sempre existe a possibilidade de você ser aquele monstrinho que cresceu rapidamente, Aquela exceção. e que é usado para confirmar a regra. E que fica aquela chama acesa. Então, Ele pode, você pode. é basicamente isso. O que eu acho, Então olha aqui. é o seguinte, essa discussão que estava com o Oswaldo, eu acho assim, Deixa eu acho que tem não é o duas conhecimento que você disponibiliza, entendeu? Não é o conhecimento que você passagens. Não, é o disponibiliza. modo de. Esse conhecimento é muito ligado ao comportamento. Se o Modo cara de não conviver. desenvolve um novo comportamento, ele não vê uma nova pista porque você diz para ele, tem um novo caminho aqui, gente, vocês não conheciam, por isso estão fazendo errado. Não é isso. Porque ele não vai conseguir ver aquilo. Né? Tem uma estrutura que é escassa, tem outra estrutura que é abundante. Né? Pô, tá aí, matematicamente comprovado, ninguém aqui tem dúvida disso. Tá certo? Por que na hora de falar, a gente consegue intuir, falar, elaborar, né, a abundância em um monte de coisa, nós que estamos envolvidos nisso, né? A gente consegue falar de colaboração, de compartilhamento, de produção de conteúdo não, mas de criação de uma maneira, né, mais ampla e tal. Mesmo de produção, né? A gente arranha, né? Até produção de átomo agora, né? De bit para átomo, tudo bem. Na hora do dinheiro a gente não consegue abundar.
Consegue. Eu posso dar uma opinião sobre isso? É uma pergunta. Existem alguns elementos, então vou te dar a minha visão disso. Primeiro, o que ele estava falando, sobreviver. Aí vai ter que entender o que é sobreviver para cada um. O padrão de vida e gasto é uma coisa. Pode haver redução ou não. O segundo é o seguinte, eu gostaria de fazer dinheiro de que forma? Dessa forma que eu gostaria de fazer dinheiro, talvez não seja tão abundante. Então, eu vou ter que começar a fazer concessão para mim mesmo do que eu gosto, ou do que eu não Nós gosto. estamos falando de uma interface. Porque é o seguinte, se eu tiver... João, eu posso continuar aqui? Desculpa. Então, o que acontece, Oswaldo? Aí entra outro drama humano. Eu também. Entra outro drama humano, cara, porque é o seguinte, isso são decisões de curto prazo. Como a gente estabeleceu nosso tempo, infelizmente, em 30 dias, ou estabeleceram para nós, contas e custos fixos, etc., você tem um tempo de curto prazo para a pessoa dar uma solução para ela. Não estou dizendo eu, estou dizendo um drama humano. Eu estou observando algumas pessoas que estão nesse processo de transição. E eu não gostaria de fazer dinheiro de alguma forma, porque o dinheiro é abundante. Para a gente que tem capacidade, ele é abundante. Se a gente quiser fazer X reais, provavelmente a gente vai fazer. Agora, que custo pessoal? Aí que está o drama. Eu não creio que tenha um exemplo. Nós estamos em múltiplos mundos. Então eu não creio que tenha um exemplo. Mas pode ser uma multiplicidade de investigações, experiências e realizações diferentes. E por uma somatória ou por uma combinação que a gente não sabe qual vai ser, nós vamos ter várias alternativas, nunca mais alternativa única. Entendeu? Porque quando você explode as maneiras únicas de fazer a coisa, você também aumenta no mesmo coisa as possibilidades. Então vão ter tantas formas de vida diferentes, de vida humana que eu digo, diferentes, quantas forem essas oportunidades. Então coisas que são hoje inimagináveis. Você não consegue imaginar, mas vão aparecer. Então para você os problemas que você tem hoje não serão mais problemas, né? Mas é que está tudo interligado, gente, tem que perceber isso. Se você vive num padrão de família monogâmica, você já herdou. Pois é, está tudo interligado. Você já herdou. Vamos entrar na sacanagem agora. Vamos lá. Você já herdou a necessidade de você ter uma prole e sustentar ela. Se você montou um organismo, tipo uma escola, uma coisa, você já está ligado. Então você, ao mesmo tempo que está percebendo a necessidade de mudar o comportamento e ter um acoplamento estrutural diferenciado com o fluxo, e você está se comportando assim, parte das coisas onde você está estão ancoradas no outro mundo. Sim. Então é possível você se desligar por duas vias. A via Venuto, a via Fernando Batista, que é a via seguinte: eu preciso de um mínimo, eu reduzo isso ao mínimo do mínimo do mínimo que eu de fato preciso, e o resto eu vou navegando e vendo como é que eu vou fazer. Mas essa solução não é universal. Ela não é vamos adotar essa solução, porque ela não te leva necessariamente para uma localidade, ela te leva muito possivelmente para uma localidade, porque você precisa. Vou dar um exemplo concreto. Você está com um grupo de amigos e eles vão jantar. Você não pode ir porque você não pode dividir o jantar. Você está entendendo? É muito comum. Você está num. É muito comum. Não, se é comum mas é discordo da anterior e dessa. Não é para discordar, não. Não, como novo elemento. Não, mas não é novo elemento, isso é um dado da realidade. Não, se você pagar uma internet, se você não tiver dinheiro... Você não tiver dinheiro, você não tem a banda. Mas eu vou morar em Copacabana que tem uma banda. Sim. Larga lá. Não, peraí. O que eu estou dizendo é que a hierarquia não são conjunto de instituições em que nós podemos sair dela. Vocês entendem? A hierarquia é uma deformação no campo que deforma o campo todo. Você não foge. Inclusive o nosso, você não foge dela, indo nem para Penedo, nem para Campo do Jordão, nem para o Himalaia. Você não foge dela. O campo está deformado, entendeu? Não adianta você fazer você não foge dela numa ilha. Então esse aqui é um problema da nossa. A questão não é fugir, é onde a interferência dela vai ser a menor possível. Pois é. Essa é a questão. Aonde é que ela vai ser menor? Porque o mercado, aonde você quiser se achar melhor, que ela seja melhor. A gente não sabe. Não, aí tenta. Eu já estou descobrindo um e amanhã eu posso descobrir outro. Aí eu não tento. O que eu posso dizer é o seguinte: eu vivo localidade.
E conheço pessoas que vivem em localidade com menos do que eu vivo. Localidade? Localidade eu vivo, isso aqui eu estou vivendo. Isso eu vivo o tempo todo. Não, E acesso à internet eu posso pegar do vizinho, posso fatiar. A surdez não me deixou ouvir. A questão é a seguinte, e eu posso ir em um restaurante, eu vou várias vezes em restaurante, eu só não como. Hoje é uma exceção, quis comer. Por que eu tenho que comer? O ato de comer naquele momento naquele restaurante pode ser por uma restrição de saúde, ou pode ser uma restrição minha, eu não quero. E se tiver carne, eu não como carne. Isso não me impede de estar no local e nem interagir livremente com as pessoas. Como também não me impede de ir a um templo budista, mesmo eu sendo ateu, ou em uma igreja. E seria uma falácia para mim achar que os caminhos estavam pré-definidos em alguns poucos caminhos. Dá para conjugar tudo. A grande questão, e aí o Newton fala sempre bem disso, é o seguinte, aonde você se sente confortável. Eu me sinto confortável radicalizando, sempre foi, tomando decisões extremas, porque é confortável para mim no sentido de agradável. Eu me divirto, eu me sinto bem, eu evoluo. Eu sei que tem gente que vai morrer se fizer isso. Você entende? Agora, nada impede você se apropriar. Não é uma solução. É pessoal mesmo. A diferença é se eu compartilho essa minha tecnologia com você, e você compartilha com a minha, você pode hackear essa minha tecnologia e quem sabe até apropriar integralmente. O que está me fazendo... Ou em parte. Ou em parte, ou do jeito que você quiser, ou não se apropriar, ou criticar. O que está me fazendo falta é essa tecnologia, não essa minha, mas esse tipo de solução ainda é muito escasso. Da mesma maneira que solução de empresa e rede é muito escasso. Está faltando a mesma essa sensação de, pô, precisamos criar ferramentas, essa nossa está super escassa, porque as que tinham como exemplo eram extremamente desagradáveis. É isso, isolar a comunidade, eu não quero isso. Eu curto o local, eu curto tecnologia. Eu não quero no meio do mato só para plantar capim. Eu quero plantar capim com Arduino. Você entende? Mas eu também poderia não querer, e é válido. A questão é que hoje é possível. Hoje é possível, e está muito claro que é possível. Para cada um escolher uma solução. Agora, esse processo aqui, esse campo, esse mergulho que você vai dar, dá medo. Tem gente que não pode cair em rio porque não sabe nadar. E o outro acha que não sabe, tem medo, a água fria. Cada um vai ter seus motivos. Na hora que a gente começar a construir exemplos, como eu estou construindo o meu, você o seu, o Augusto dele, o dele, e isso ficar compartilhado e for construído junto com os outros, eu acho que, porra, isso vai gerar uma análise combinatória absurda de soluções. Tá. E por meu lado, eu estou falando em movimento do que eu acho que é escasso. O que eu acho que é escasso hoje sobre a minha deriva? Minha deriva é o seguinte, é escassa a quantidade de pessoas que efetivamente fazem coisas juntas. É escasso. E de maneira... Porque veja bem, eu conheço muita gente que fala, mas pouca gente que faz. E eu desconfio que tem aqueles bugs. Eu converso com amigos, o cara tem dificuldade de dizer o que gosta. Então, você vem tudo agora da escola, vem tudo foda. É um bug fudido. E eu desconfio, aí eu desconfio também isso é um problema que gera, eu acho que enquanto não se gerar uma economia, eu não sei qual é essa, porque ela não existe, é uma economia de brinquedo, assim. Economia de brinquedo. Tipo assim, do ponto de vista de fluxo, ela inexiste. Se existisse, talvez surgisse algo interessante aí. Pessoas porque, de novo, eu acho que é vital para porque aí você consegue solucionar alguns problemas, tipo, essa questão do compartilhamento de recursos é muito fácil, cara. Quer dizer, como você vai administrar depois os recursos, porque você conviveu com um grupo que às vezes é oscilante, mas conviveu desde o início de maneira aberta e transparente. Então, como você administra de maneira ambígua ou não, se construiu, foi se construindo. É muito diferente de olha. Mas isso é essa relação, esse problema ambíguo aí que você está tentando resolver, dificilmente se resolve, pela minha experiência, quando você começa com uma coisa e tenta resolver lá em cima. Difícil. Não, melhor... Você pensando hoje, você deu ali, há algum tempo atrás, você deu uma chave da história, quando você estava fazendo aquela referência sobre que na escola o cara não pode nem discutir uma divergência, não pode nem trabalhar uma divergência, porque já chega alguém dizendo, tem uma divergência aqui. Vamos parar com essa bagunça aqui, que aqui não é para divergir. Qual é a sua opinião? Os dois estão errados. Sim, vamos fazer assim. Mas é porque a organização... desculpa. Não, fala, por favor. A organização é um instrumento de mediação de conflito. Sim. As organizações contemporâneas, elas recalcam o conflito de todo jeito possível. Porque não interessa a ela. Porque o conflito é importante na sociedade. Mas para ela ele permite a geração de um campo claro de alteridade. Sim. Se você consegue aceitar o outro,
a legitimidade do outro e resolver o conflito, você deu um salto e a organização pode ficar obsoleta. Agora você pode falar de Então a diversidade. organização Você falou disso. principalmente a Todo empresa. mundo quer diversidade, mas não quer conflito. Como é que vai ter diversidade? Fica obsoleto. Subjetividade, aí você tem um conflito você tem um conflito intrapsíquico, você tem, quer dizer, então essa negação do conflito é usada pela organização contemporânea, principalmente aquela que se vale da ideologia gerencialista, para manter esse pseudo-estágio, esse pseudo-estado de Parece que tá tudo certidão, de tá tudo bem, etc. Né? Porque a organização É isso aí. É isso, Negociador. é um Transformar o mediador. mundo no paraíso, não é isso? Eu gerenciei tudo e tá tudo bem, cara. Não vai ter problema. Então, puta gerente legal. Mas Mas a tradição só de filtrar o igual e depois quer um diferente, mas quer que ele seja igual. Porque o É, igual sim. não vai gerar conflito. Mas só provavelmente como gerariam os diferentes. Só para manter Faz sentido isso. terminar esse raciocínio que eu estava falando sobre a questão que eu falei que é a chave nessa história toda e tal. Porque para mim, chave, meu pensamento aqui, quando você falou, né? Para mim a história está nem na questão das relações de confiança. É você descobrir que não precisa desconfiar. Sim, você não É bate, esse, você não precisa desconfiar. Não é, vamos gerar relações de confiança. Então todo mundo tem que se amar, leva um maior tempo, vai pro spa. Não é isso, cara. Você não precisa desconfiar. Você não precisa partir desse pressuposto. Aí é mais fácil. Mas você sabe que a melhor maneira de você, em meio de produção, você não desconfiar desde o início? Se você deixar tudo aberto desde o início. Isso. Mas é que a gente não tá pegando qualquer desde o pessoa que início. chegue, O problema é esse. não pode uma transição. não pode tomar nada. metade. Porque tudo foi aberto desde o início. Então vai tomar o quê? O máximo que pode fazer é te ajudar. É que- Porque não pode. Desde o início é uma outra criação do mundo. O problema O é máximo. esse. Muda completamente, cara. O modo de conviver Mas viu, e o modo de produzir. Ô, gente, se vocês conversaram há muito As tempo, bolhas grava, que o Augusto estava falando, que escreve sobre elas. Que essas bolhas onde você não precisa desconfiar. Não é Agora, que você já não estabeleceu uma relação de confiança, só tem gente legal na bolha. Não é verdade. Na bolha tá todo mundo. Você criou isso. Você criou um ambiente. e não existe gente legal. Tirando a gente aqui, né? exatamente. Tirando a gente aqui. Não existe gente legal, né? Tirando eu. Porque por vocês eu não ponho a mão no fogo. Já um grande abraço pra você mesmo. Parabéns, a autoestima acabou. Aí sobre o conceito da riqueza. Realmente, eu acho que um ambiente que ele produz de maneira mais horizontal, produz em rede de maneira social. Realmente ele tende a gerar muito mais riqueza, eu acho, fluxo de riqueza, eu acho. Porque a quantidade de... Porque, no fundo, é o seguinte, a tua capacidade de ter... Porque eu não preciso comprar, cara. Eu tenho acesso a por exemplo, a gente começou com gosto. Eu tenho acesso a um moedor que custa R$1.500. Eu não, só. Um monte de gente. Porque o Sérgio tinha lá e deixou lá no moleque, porque ele confiou em mim no início. Eu não precisei ganhar R$1.500, você entende isso? Não entendo. Não precisei ganhar. Não, entendo. A gente tem acesso a Eu um não café considero que isso. se eu fosse comprar... quanto vale esse café? R$100 o quilo. Se eu fosse comprar da mesma qualidade no Starbucks, é isso que eu cobro. A gente paga 25. E o cara que recebe mais do que a empresa do Starbucks. Mas deixa eu só pegar um parênteses. Não, o senhor está dizendo o seguinte, que isso tudo, claro, eu posso monetizar isso tudo. Não. Aumentou o fluxo de dinheiro, por exemplo. Mas calma. Aumentou o fluxo de dinheiro Calma. na minha conta por causa disso. Não, aumentou a conta aumentou de absoluto, aumentou relativo. recurso, aumentou brutalmente. Espera um pouquinho, nessa situação que você estava falando aí, né? Vamos dizer que a gente fosse comparar você, né, nesse exemplo que você está dando, em como se vivia anteriormente e como se vive agora. Então, numa conta muito básica aqui, né, vamos dizer que no modelo anterior você precisava de 10, porque você precisava ter o dinheiro para gastar os 1.500.
Mais o 100 por quilo. Tá certo? Agora você não precisa mais, então você pode ganhar 5, né? E descontado todas aquelas coisas que você não precisa mais, você tem um dinheiro maior, vamos dizer assim, mesmo ele sendo absolutamente menor, para fazer as outras coisas. Isso é o que acontece numa transição de processo na empresa. O faturamento cai, tá certo? Porque existe uma incorporação da colaboração na dinâmica empresarial, né? E cai a despesa também, que cai, tá certo? Porque você não precisa mais de um monte de coisa, e sobra mais.